estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Eu quero fazer um questionamento. Qual que é a dupla favorita de alimentos que não pode faltar na mesa da família brasileira? Arroz e feijão. É isso mesmo. E como sabemos disso? Por causa dos dados. E por causa dos dados, nós também sabemos que o Brasil é o maior produtor de feijão, mas também é o maior consumidor de feijão. E os supermercados, os restaurantes que não deixam faltar esse prato e o próprio gosto popular não nos deixa mentir, não é mesmo? O ponto aqui é, com o acúmulo de dados, a gente consegue ver melhor as informações, a gente consegue ver de forma diferente e de uma nova maneira. E com isso, a gente conseguiu, muito tranquilamente, notar algo que já está, nesse caso, muito óbvio para o brasileiro, que esse é um dos pratos mais queridinhos do nosso país. E, claro, considerando aqui no Nordeste, não pode faltar a farofa, não é mesmo? E Big Data? Vocês já ouviram falar nesse termo? Talvez sim, talvez não. Big Data é um acúmulo grande de dados. E para quem nunca ouviu falar, ótimo, mas para quem já ouviu, certamente já escutou alguma coisa ruim a respeito. E isso é lamentável, porque essa ferramenta ela é muito importante para a nossa sociedade avançar mais e mais. No passado, a gente tinha poucos dados e a gente não conseguia coletar muita informação e fazer uma transformação social. No entanto, hoje, na era da Big Data, na era da informação, é plenamente possível. Inclusive, é possível que, através da boa utilização dos dados, a gente consiga acabar, ou pelo menos nos prevenir, de determinadas situações que estão acometendo o nosso planeta. Por exemplo, o aquecimento global. Também questões envolvendo eletricidade e energia e até a própria distribuição de alimentos no planeta, que é um assunto de extrema relevância. Não menos importante, o cuidado com a medicina da população, o tratamento de pandemias, por exemplo, que é o que a gente está vivendo nos tempos de hoje e nesse ano de 2020. E por que a revolução de dados ela é tão importante? Essa revolução que também é conhecida como dataísmo. Para responder isso, eu vou contar uma história para vocês. É importante que vocês conheçam primeiro como que era gravados os dados, como que eles eram fisicamente em muitos tempos atrás. Vamos nas origens. Em 1908, nem tanto tempo atrás assim, um arqueólogo descobriu esse disco, um disco chamado disco de Festus. Ele é feito totalmente de argila e se você observar bem essa gravura, essa imagem e esse objeto, ele possui diversas gravuras, parte delas nunca foram entendidas por ninguém. Ainda é um grande mistério. Um outro grande mistério é que esse disco ele é referente a 2.200 anos atrás, ou seja, 4.000 anos depois, notou-se que lá atrás a sociedade, a humanidade, as pessoas que viviam lá atrás, elas já se comunicavam através do registro de dados, com a sua linguagem da época. As sociedades, portanto, não avançaram tanto assim. O disco só mudou a forma. Agora é muito mais fácil transferir documentação, transferir dados. A informação está lá a todo momento e ela é muito mais rápida. Buscar é mais fácil, copiar é mais fácil, compartilhar é mais fácil, processadores mais fáceis e muito mais ágeis. Saímos do universo estático, estamos caminhando e vivendo esse universo fluido, dinâmico e líquido. A informação hoje é líquida, ela se dissipa, ela vai e vem com muita facilidade. Vejam a diferença e o contraste do disco de Creta e disco de Festus com o caso do Edward Snowden, que conseguiu, através de um pendrive do tamanho de um dedo,
espalhar informações secretas do governo americano, da segurança do governo americano, em tempo praticamente real. Então, por que temos tantos dados atualmente? Houve uma transição de informações que não eram transformadas em dados e hoje já existem essas informações em grande escala, como a gente vai perceber no próximo exemplo. Quem é ele? Marco Aurélio, o imperador. Ele viveu em 180 depois de Cristo. E nessa época, como é que a gente encontrava Marco Aurélio, pessoal? A gente precisava ir atrás dele. A gente não sabia onde era a localização nas redes sociais. Ou com um clique a gente não conseguia encontrá-lo. Tampouco a gente conseguia colocar o endereço do império dele no GPS. Isso não existia. Era preciso ir em busca dele, no mínimo, com uma caneta de pena e o tinteiro para que a gente obtivesse registros da fala, da sabedoria desse imperador. Sabendo disso, hoje é completamente diferente. Em contraste, a gente sabe que as empresas de telefonia, elas armazenam, elas guardam diversas informações e dados sobre a sua localização. Mas não só as empresas de telefonia, o seu smartphone. Na sua mão, te seguindo o tempo todo, ele mostra de ponta a ponta onde você esteve, várias vezes ao dia, com muita precisão e em diversos horários. Um outro exemplo, os sensores. Imagine a seguinte situação. Imagine um veículo e diversos sensores, mais de 100 sensores, espalhados em cada canto acolchoados do seu veículo. Seja em quem está ali no motorista, seja no passageiro, no banco da frente ou no banco de trás. Imagine um carro repleto de sensores. O que é que pode trazer, qual resultado esses sensores podem trazer de positivo para a sociedade? Ele pode construir um índice único para cada um de nós, como uma espécie de impressão digital. Só que vejam, não é mais a nossa biometria, não é mais o nosso dedo. São através de outros detalhamentos e outros dados que esses sensores captam. E agora, exemplos mais concretos. O que é que esses sensores poderiam trazer de vantajoso na nossa sociedade? O que eles já estão fazendo? Por exemplo, está evitando que pais deixem os seus filhos, ou esqueçam os seus filhos, pais ou mães, esqueçam os seus filhos dentro do veículo. Esses sensores eles podem acabar de vez com essa situação. Terrível. Ele também pode ajudar, diretamente já o faz, na segurança, porque ele pode identificar quem está ali pilotando o veículo e, através desses sensores hiperinteligentes, ele sabe que não é o condutor e o proprietário do veículo. Sendo assim, ele simplesmente desliga o motor. E para que o carro continue a andar, existe o envio de uma segunda chave de autenticação, um código, uma senha, algo que precisa ser, com um clique, ativado no veículo para que esse motor retome o funcionamento. Olha que interessante e como que isso funciona está diretamente ligado na segurança. Um outro ponto é a identificação da postura nossa no veículo. Se a gente está com a postura ereta e começa a deslizar no banco, o que isso pode significar perante os dados? Claramente, significa que essa pessoa pode estar prestes a dormir, a cochilar, e um acidente, em consequência, pode acontecer. Esses sensores, esses dados, eles podem evitar que um grave acidente aconteça. Vocês entendem a importância disso? Já existem, toda essa informação, todos esses dados e sensores já estão sendo testados e implementados no mercado. Uma das empresas muito conhecidas é a Tesla, que tem a foto aí na imagem. Então, qual o valor da Big Data? Qual o valor desse acúmulo de dados em grande quantidade? Acho que a gente já conseguiu perceber alguns. Mas agora eu vou entrar em um dos meus preferidos e um dos que mais impressiona a humanidade, que é o Machine Learning. O Machine Learning significa aprendizado de máquina. E por que
em poucas palavras, ele é tão importante? O que ele faz? O que ele tem de diferente? O Machine Learning, que é um ramo da inteligência artificial, que, por sua vez, pertence à ciência da computação, ele simplesmente joga o problema para a máquina resolver. E ele resolve sozinho. Machine Learning, aprendizado de máquina. Ele traz os seus aprendizados e vai nos surpreendendo muitas vezes, inclusive com os resultados. Mas eu vou contar um pouquinho da origem, porque vai fazer todos entenderem muito melhor, muito mais como que isso está sendo construído. O Arthur Samuel, cientista da computação da IBM, em 1950, nem tanto tempo assim atrás, ele que foi um dos pioneiros a descobrir, ele que foi um dos primeiros a descobrir o aprendizado de máquina, ele simplesmente gostava muito de jogar dama e decidiu, por sua vez, um dia, ensinar um computador a jogar, para daí que ele pudesse jogar e interagir com essa máquina. E assim aconteceu. Ele começou a jogar e o computador perdia. Ele, puxa vida, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar essa máquina a estratégia. Ensinando a máquina a estratégia, ele continuou ganhando da máquina. Tudo bem, mas ela foi melhorando, as partidas melhores. Na sequência, o que aconteceu? O Arthur Samuel, ele decidiu deixar a máquina jogar sozinha e aprender sozinha. Eis aí o ponto. Logo depois, quando foram jogar novamente, ele perdeu. E ele perdeu. E ele perdeu. E nesse momento, o Arthur Samuel percebeu o poder do aprendizado de máquina e acabou criando uma espécie muito mais inteligente e poderosa e estratégica nas damas, muito mais do que o seu próprio criador. E agora eu questiono vocês, e no setor jurídico, vocês já pararam para pensar? O que está acontecendo? Desde 2014, foi criado uma inteligência artificial que traz toda essa tecnologia de aprendizado de máquina que a gente já falou aqui, chamado ROS. Esse ROS, ele foi contratado, vocês vão ver logo mais, em 2017 por uma grande banca jurídica lá em Nova York. E ele resolve diversos problemas. Ele consegue interpretar leis, reúne provas, extrai interferências e responde rapidamente qualquer chamado que o advogado precise. Ele não veio para tirar o espaço do advogado, ele veio para melhorar o trabalho do advogado. Ele veio para provar que ele consegue fazer esse trabalho duro, que a gente passa 10 horas, 15 horas, eu como advogada sei bem disso, estudando um caso e buscando informação para defesa e melhor defesa do nosso cliente. Além disso, e diretamente proporcional, ele traz mais eficiência, agilidade, economia e tempo dos profissionais. Não só tempo de qualidade na produção intelectual, mas tempo de vida. Tem mais vida para esse profissional sair, fazer outras coisas, ele fica menos preocupado. Análises e julgamentos mais rápidos e com mais precisão, também chamado de analytics. Essas análises, elas podem prever o que o juiz vai decidir em determinado juízo, seja primeira, segunda, terceira instância. Isso é uma grande transformação, até porque, normalmente, a resposta que não sai da boca do advogado depende, né? A gente nunca sabe de nada. Então, agora a gente vai conseguir, através dos dados, desse acúmulo de dados, dizer algo mais concreto para o cliente. Isso é uma grande transformação. Não é unicamente no setor jurídico que ela está acontecendo. Como vocês já viram aqui, toda essa revolução de dados ela está em diversos setores, mas no jurídico também nos impressiona e traz diversas qualidades para a nossa sociedade. O advogado vai focar, por consequência, em defender seus clientes e ser mais criativo. E, além de tudo, olha que maravilha, essa máquina trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para você. Esse aqui é uma imagem que reflete os tempos de hoje. Nesse momento de pandemia, o CNJ lançou uma portaria há pouquíssimo tempo atrás, um mês atrás, e reafirmou a possibilidade da existência de um juízo 100% digital. Olha que interessante. Isso ainda é opcional, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Essa vai ser a regra com o passar do tempo. A pandemia não nos deixa mentir. Muita coisa mudou depois do Covid-19. Agora, não menos importante, as sombras da Big Data. Quais são elas?
podemos ser punidos por conta dessas tantas previsões. E é nesse ponto que a gente precisa ficar atento. Existe o Minority Report, que é a questão das minorias, a questão do racismo, por exemplo, policial, policiamento preditivo, criminologia algorítmica, como resolver essas questões. O problema é quando a polícia e esses dados invadirem a questão até mesmo do indivíduo. Quando forem perguntar para esse banco de dados e analisar se eles são desempregados, e analisar qual que é o score jurídico, o score bancário deles, analisar até mesmo as pulseiras que captam informações vitais. Tudo isso pode ser analisado para fazer previsões, muitas vezes injustas. E isso é um grande ponto focal, um grande ponto de atenção dessa evolução de dados. O problema é ultrapassar limites do que se conhece sobre o indivíduo. Porque a privacidade, algo que eu atuo diretamente enquanto profissional, ela já foi o grande problema, o grande X da questão, na época dos poucos dados. Agora, na época dos grandes dados da Big Data, ela vai continuar sendo importante. Principalmente, vai continuar vindo à tona depois dessa recente legislação chamada Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, ela não vai ser mais o único problema. A gente precisa agora ter atenção com o livre-arbítrio, a escolha moral, a liberdade, a violação humana e a atuação humana. Quais serão os limites dessas relações e dessas informações e desses dados? Quais serão os limites? Essa sou eu, 10 anos atrás, recém-formada. Jovem. Ainda sou. Mas eu ouvi o seguinte do meu chefe há tempos atrás. Do meu antigo chefe, tá, gente? Meu primeiro e único chefe. Você vai notar que não conseguirá mudar o mundo através da advocacia. Olha, essa frase me marcou muito. E ainda é muito marcante na minha vida. Mas eu tenho uma certeza muito grande de que sim, ele está certo. No entanto, eu vou continuar cumprindo o meu papel, a minha missão de proteger todos os direitos, a justiça, as virtudes e aquilo que vai buscar a justiça social. Essa é a minha missão na sociedade, esse é o legado que eu quero deixar. E, portanto, apesar de, sim, ele ter razão, eu não vou sucumbir e baixar a cabeça sobre esse assunto. Meu papel aqui é divulgar, alertar, falar, continuar a educar. Temos que ser os mestres dessa tecnologia e não os seus criados. Vamos juntos tornar a revolução dos dados uma revolução humana. Muito obrigada.